Salve galera, e com os jogos desse domingo finalizados, vamos conferir agora como ficou a tabela de classificação do Brasileirão de forma atualizada. Na primeira colocação temos a equipe do Palmeiras com 70 pontos, 35 jogos, 21 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Na segunda colocação aparece a equipe do Botafogo com 70 pontos, 35 jogos, 20 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. Na terceira colocação a equipe do Internacional com 65 pontos, 35 jogos, 18 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. Na quarta colocação, o Fortaleza com 64 pontos, 34 jogos, 18 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. Na quinta colocação, o Flamengo com 62 pontos, 34 jogos, 18 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Na sexta colocação, a equipe do São Paulo com 59 pontos, 35 jogos, 17 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Na sétima colocação, aparece a equipe do Cruzeiro com 47 pontos, 34 jogos, 13 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. Na oitava colocação, a equipe do Bahia com 47 pontos, 35 jogos, 13 vitórias, 8 empates e 14 derrotas. Na nona colocação, temos aí a equipe do Corinthians com 47 pontos, 35 jogos, 12 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Na décima colocação, a equipe do Atlético Mineiro com 44 pontos, 35 jogos, 10 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. Na décima primeira colocação aparece o Vasco da Gama com 43 pontos, 35 jogos, 12 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Na décima segunda colocação, o Vitória com 42 pontos, 35 jogos, 12 vitórias, 6 empates e 17 derrotas. Na 13ª colocação, o Atlético Paranaense com 41 pontos, 35 jogos, 11 vitórias, 8 empates e 16 derrotas. Na 14ª colocação, o Grêmio com 40 pontos, 34 jogos, 11 vitórias, 7 empates e 16 derrotas. Na 15ª colocação, o Juventude com 39 pontos, 35 jogos, 9 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Na 16ª colocação, o Fluminense com 38 pontos, 34 jogos, 10 vitórias, 8 empates e 16 derrotas. E abrindo a zona de rebaixamento, temos aí o Criciúma com 37 pontos, 34 jogos, 9 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. E completando a zona de rebaixamento, temos aí o Bragantino na 18ª colocação com 37 pontos, 35 jogos, 8 vitórias, 13 empates e 14 derrotas. Na 19ª colocação, o Cuiabá com 30 pontos, 35 jogos, 6 vitórias, 12 empates e 17 derrotas. Na 20ª e última colocação, o Atlético Goianiense com 26 pontos, 35 jogos, 6 vitórias, 8 empates e 21 derrotas. E agora que vimos a classificação do Brasileirão, eu quero saber de vocês, em qual colocação o seu time está? Já deixa aí nos comentários. Agora vamos ver os resultados dos jogos e os próximos jogos que ainda teremos nessa rodada 35. Na Neoquímica Arena tivemos a vitória do Corinthians por 3-1 sobre o Vasco da Gama, os gols do Corinthians sendo marcados pelo Gustavo Henrique e Rodrigo Garro 2 vezes. Já o Vasco sendo descontado pelo Puma Rodrigues. No Beira-Rio tivemos a goleada do Internacional sobre o Bragantino por 4-1, gols do Inter sendo marcado pelo Alan Patrick, Borré, o Wesley e o Wanderson. Já o Bragantino, quem marcou o gol foi o Juninho Capixaba. Na Fonte Nova tivemos um empate em 1-1 entre Bahia e Atlético Paranaense, gol do Bahia sendo marcado pelo Biel e o gol do Atlético Paranaense sendo marcado pelo Nicão. Vale lembrar que na terça-feira, às 7 horas da noite no Maracanã, teremos aí Fluminense versus Criciúma e no Castelão às 8 horas da noite também, na terça-feira, teremos Fortaleza e Flamengo. E finalizando a rodada 35 na quarta-feira, às 9 horas da noite no Mineirão, teremos aí Cruzeiro e Grêmio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nada dos nossos conteúdos.